Vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 14 ao 16, depois leremos os 5, do 1 ao 9, tá bom? Hebreus, capítulo de número 4, versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. 5 agora, versículo 1, diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa ele deve, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então está aí, irmãos, uma leitura da palavra de Deus para nós. Eu gostaria de meditar com a igreja, com os irmãos que aqui estão presentes e com os irmãos que estão online também, que estão assistindo o culto, que estão cultuando a Deus em suas casas também. O tema do meu pensamento aqui, da minha palavra, é a seguinte: a oração e o trono de Deus, tá? Repete comigo, por favor, irmãos que estão aqui, vamos lá? A oração e o trono de Deus. Alguém pode dizer, mas o que tem a ver a oração com o trono de Deus? Você sabia que todas as vezes que você dobra o seu joelho, ou que você ora em pé, ou qualquer forma, você está falando com Deus, você está ligando um canal que está, assim, ligado no trono de Deus, tá? Às vezes a tua fé, ela não alcança a enxergar isto, porque é uma coisa bem abstrata, é uma coisa bem, assim, nós não enxergamos com os nossos olhos físicos, nós enxergamos com os nossos olhos da fé. Então, mas na verdade, todas as vezes que nós oramos a Deus, nós estamos ligados no trono da graça de Deus, tá? Então eu gostaria de meditar com vocês sobre esse texto aqui da palavra de Deus, o trono, a oração e o trono de Deus. O escritor aos Hebreus, irmãos, foi um escritor que não relata bem quem que escreveu essa carta aos Hebreus, tá? Uns dizem que é Paulo, outros que é Barnabé, mas não cita realmente quem foi. Mas no momento não importa, mas importa o seguinte, que este escritor, ele foi muito profundo na sua descrição, no seu falar aqui nesta carta. Ele escreve 13 capítulos, e ele foi muito profundo para relacionar entre as coisas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, as coisas de sacerdotes com Cristo, e colocando sempre Cristo Jesus como superior a tudo e a todos, tá? Superior até aos anjos, tá? Então, Cristo Jesus, ele coloca aqui, como ele fala assim, visto que temos, né, um grande
ele não fala que é pequeno, ele não fala que é médio, ele fala um grande sumo sacerdote, né? Aí ele põe assim, vírgula, Jesus, vírgula, Filho de Deus, tá? Então, é uma coisa bem diferente. Por quê? Naquela época existia, até hoje existem sacerdotes, tá? E o sacerdote na época do Antigo Testamento, ele era um homem que ele era um pecador normal, tá? O sacerdócio daquela época era uma coisa simbólica, era uma coisa passageira, tá? O sacerdócio daquela época, o sacerdote próprio, ele tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo e também pelos pecados do povo, para entrar lá dentro do Santo dos Santos, no templo, tá? Ou no tabernáculo, na época de Moisés. Então, era, na verdade, um ritual bem difícil, e eles entravam com medo, às vezes, tá? Tanto é que 2 filhos de Arão, os irmãos já leram na Bíblia, que eles morreram porque levaram fogo estranho no altar, morreram fulminados, né? Então, o medo era grande. Agora, o sacerdócio de Cristo já é um sacerdócio diferente, porque é um sacerdócio eterno, tá? E também não é um sacerdócio terreno, porque Jesus, a Bíblia fala aqui que Jesus penetrou nos céus. Ele está nos céus. Você pode até dar um glória a Deus, irmãos. Nós servimos um Jesus que é vivo, que está nos céus. E por várias vezes a Bíblia fala que Jesus, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele tomou o seu posto, né? O seu posto superior, o seu posto máximo que você possa imaginar. Jesus tomou esse posto. Sabe por quê? Porque ele pagou um alto preço pela humanidade lá na cruz do Calvário. Tá? Então, gente, a diferença do sacerdócio terreno do sacerdócio eterno é isto, tá? Que o nosso verdadeiro sumo sacerdote, que a Bíblia fala, o grande sumo sacerdote, ele penetrou nos céus, e ele chama-se Jesus, e ele chama-se Filho de Deus. Tá? Então, 2 considerações. Em Jesus nós podemos confiar. Aí o escritor aos Hebreus, ele fala, né, no versículo 16, olha, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Eu falei que eu ia meditar com vocês sobre o trono de Deus, né? A oração e o trono de Deus. Cheguemos com confiança ao trono da graça. Agora já passou a ser trono da graça. Por que trono da graça, pastor Dilson? Eu entendo que trono da graça é porque o autor da graça, Jesus, que é a graça, ele está nesse trono, assentado neste trono. Então passou a ser trono da graça. Todas as vezes que nós estamos orando agora, irmãos, nós estamos ligados no trono da graça de Deus. Amém? Você está ligado no trono da graça de Deus? Irmãos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas coisas ruins que estamos vendo, tantas mortes, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas batalhas, tantas coisas ruins, nós temos que estar ligados no trono da graça de Deus, irmãos. Não podemos esquecer disto, porque é de lá que vem a bênção de Deus para nós, é de lá que vem a paz de Deus para nós, tá? Nós temos que estar ligados nesse trono da graça. E o escritor aqui, ele fala, né? Ele fala assim, olha, visto o verso 14, visto que temos, fala comigo, temos, tá? Nós já temos, tá? Você já tem, tá? Você já tem o Cristo verdadeiro, você já tem o Filho de Deus, você já tem o Salvador, nós já temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Nós já temos, irmãos, não é que nós vamos ter, nós já temos agora. Por isso que nós temos que entrar em oração mesmo e dizer, Senhor, eu sou pobre e necessitado, Senhor, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Da onde o Senhor está, o Senhor ouve a minha oração, Senhor. O Senhor é Deus que está no controle de todas as coisas, Senhor. Amém, irmãos? A vida do crente é esta, a oração é esta.
Agora, é interessante, irmãos, quando a Bíblia fala assim, ele penetrou nos céus. Volta um pouquinho a página da Bíblia, no capítulo de número 1, no versículo de 1 ao 4, fala assim, olha, Hebreus 1, do 1 ao 4, fala assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o quê? Herdeiro de tudo, e por quem fez também o mundo. Olha o que ele fala de Jesus, irmãos, esse escritor. O qual, vamos ler o 3 todo mundo junto? Não sei se você está na mesma Bíblia que eu aqui, na mesma versão. Vamos lá. O qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Você pode glorificar Deus, meu irmão? O nosso Jesus está sentado à destra de Deus. E por várias vezes a Bíblia fala, queridos, sobre esse assentamento. E o verso 4 ainda fala assim, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque para nenhum anjo Deus disse, arcanjo, ou anjo, Gabriel, assenta-te à minha direita. Não, Deus não disse isso. Arcanjo Miguel, assenta-te à minha direita. Não, Deus não disse. Para nenhum anjo Deus disse isto. Mas para o Filho ele fala assim, assenta-te à minha direita. Eu hoje te gerei. A partir de agora, você toma o teu posto novamente, porque você pagou um alto preço. Você comprou para mim povos, línguas e nações. Você executou o meu projeto desde o princípio. Pode assentar que você é o meu eleito. Estou nomeando você, estou te colocando você. Por isso que a Bíblia fala, ninguém toma para si esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como foi Arão, no tabernáculo, no terreno, sacerdócio terreno. Mas fala, assim também Cristo não glorificou a si mesmo, mas glorificou aquele, o Deus Pai, que falou assim, olha, hoje eu te gerei, tu és o meu filho. Glória a Deus, irmãos. Jesus está no seu posto, sabe por quê? Ele é filho de Deus e ele pagou um alto preço. Aleluia. E Paulo, eu acho interessante, irmãos, Paulo fala assim, olha, ele morreu por nós, ressuscitou, está sentado à destra de Deus e ele vive para interceder por nós. E Paulo estava tão alegre, tão cheio de Deus, irmãos, tão ligado no trono, que ele falou assim, olha, e quem nos separará do amor de Deus? Ninguém pode nos separar do amor de Deus, porque o nosso Cristo já está à destra de Deus e ele vive para interceder por nós. Ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos condenar. Ninguém pode te condenar, irmão. Ninguém pode te acusar, meu irmão. Deus é por você. Deus é pela tua família, Deus é pelo seu esposo, Deus é pela sua filha, Deus é pelo seu filho, Deus é pela sua família, irmão. Não esqueça que Deus é por você. Aí Paulo fala assim, olha, se Deus não poupou, olha só, nem o seu filho, por amor de nós, como também Ele não nos dará com Ele, se Ele está sentado à destra de Deus, não nos dará com Ele todas as coisas? Irmão, você já é abençoado, sabe por quê? Jesus está num posto superior. Amém. O teu Jesus, Ele é vivo. O teu Jesus é poderoso, vale a pena confiar nele, tá? Por isso que o escritor diz assim, olha, o escritor fala desse jeito, olha, espera um pouquinho, tá? Versículo 16 do capítulo 4 de novo, olha. Cheguemos, pois, com confiança, ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. No tempo certo, irmão, Deus vai te ajudar. No momento certo, Deus vai conceder a bênção. Tá? Não se preocupe com o que está acontecendo, mas olha para Jesus. Nesta noite, Deus está falando comigo, está falando com você, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É só este o caminho, é só esta a solução para nós, irmãos, é olhar para Jesus, olhar para o Cordeiro de Deus, olhar para aquele que nos salvou, para aquele que nos libertou, para aquele que nos comprou, para aquele que nos redimiu, para aquele que nos garante a vida eterna, para aquele que um dia voltará e levará o seu povo para a glória. É Ele, é só Ele. Você pode glorificar o Senhor, irmão? Ele foi exaltado, tá? Jesus foi exaltado porque Ele pagou um alto preço. Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, né? Abra lá sua Bíblia para você ver, bem rapidinho. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 6. Filipenses 2, versículo 6 diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. O que aconteceu com ele? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, o quê? Soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Fala, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, Ele é Senhor, Ele tornou-se Senhor. Ele está no posto de Senhor dos Senhores. E quando Ele voltar, irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse que na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Senhor. Então, meu irmão, não vacile não, irmão. Comece a chegar-se próximo de Deus, no trono da graça de Deus. Tá? Neste Jesus nós podemos confiar. Ele é sério. Por isso que o escritor aos Hebreus, mesmo no capítulo 8, versículo 1, ele fala assim, ora, a suma do que temos dito, ele fala de novo, ó, que temos um sumo sacerdote tal. Quando ele fala tal, que está sentado à destra, sentado nos céus, à destra do trono da majestade, quando ele fala tal, nós não estamos falando de qualquer um não, irmãos. Nós estamos falando de uma pessoa de grande mérito, uma pessoa notável, uma pessoa de habilidade, de capacidade, de poder, tá? Nós estamos falando de um Jesus que Ele não está mais crucificado, mas Ele está glorificado e Ele é poderoso. Sabe por quê? Para atingir o meu e o teu coração, irmão. Nós estamos falando deste Jesus. Esse Jesus nós podemos confiar nele. Não pare de confiar nele, não. Continue crendo nele. Ah, pastor, está tão difícil, pastor. Está uma luta em casa. Está uma luta no trabalho, está uma luta na empresa. Ah, pastor, está difícil, pastor. Mas continua confiando em Jesus. Continua crendo em Jesus. No momento certo, no momento oportuno, a bênção de Deus vai chegar na tua vida. Em Jesus, nós encontramos respostas. Eu acho interessante que aqui a Bíblia fala assim para nós, né, em Hebreus 4,16, para que possamos, chegamos no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça.
É interessante porque Davi, quando ele escreve o Salmo de número 89, versículo 14, ele fala assim, ele descreve o trono de Deus. Como é o trono de Deus? Ele fala desse jeito assim, olha, o teu trono, não, juízo e justiça são a base do teu trono. Mas depois ele completa o versículo, ele fala assim, olha, mas misericórdia e verdade, ou misericórdia e graça, vai adiante dos teus olhos. Entendeu? Justiça e juízo é a base, mas a misericórdia e a verdade vai adiante dos olhos de Deus. Deus é misericordioso. Ah, pastor, está difícil. Eu sou um pecador, mas Deus recebe você como você está e Ele quer transformar a tua vida. Continua olhando para o trono da graça de Deus, que Jesus é misericordioso. E Ele mesmo fala aqui, olha, tá vendo? O verso 15 fala assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é bondoso, Ele é fiel, tá? Por isso que nós temos que reter a nossa fé nele mesmo, tá bom? Então, primeira coisa que eu disse aos irmãos, em Jesus nós podemos confiar e em Jesus nós encontramos respostas. Glória a Deus, Jesus já respondeu alguma coisa para você, meu irmão? Glória a Deus, Jesus é poderoso para te responder se ainda você está pedindo, tá? Ele é poderoso para te responder. É interessante, irmãos, que do trono de Deus flui perdão, flui purificação, flui a graça de Deus, flui a misericórdia de Deus. Isaías, ele viu o trono. O Davi descreveu o trono, mas o Isaías viu o trono. No capítulo 6, ele fala assim, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi, ele falou. Aí ele fala assim, olha, e os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E diziam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele estava observando aquele movimento tão glorioso, aquele trono de Deus, estava enxergando tudo aquilo, ele falou assim que, olha, ele gritou, falou, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora eu vou morrer, ele estava querendo dizer. Mas ele fala assim, não, mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou os meus lábios e disse, estão purificados os teus pecados. Aleluia. Glória a Deus, irmãos! Do trono de Deus flui perdão, flui purificação. Queres ser purificado? Queres ser perdoado? Chegue ao trono de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O pastor não pode perdoar, o padre não pode, o sacerdote não pode, mas há um que pode perdoar, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele pode perdoar. Do trono da graça de Deus flui o perdão para nós. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa é nós orarmos a Deus com esta confiança. Não deixe de confiar no Senhor, viu, gente? Nós estamos encerrando. Tem mais um detalhe. O Senhor ouve as orações do trono da graça. Pastor, mas é tão longe o trono da graça. A Bíblia fala que é no terceiro. Paulo fala lá, né? Fala assim, eu fui ao terceiro céu. É muito longe. Mas de lá ele ouve. Salomão, por exemplo, quando estava orando na consagração do templo, ele falou assim, Senhor, ouve a minha oração da tua santa habitação, Senhor. E aí Deus apareceu para ele, segundo Crônicas, capítulo 7, falou assim, 7:14, 7:12, falou assim, olha, Salomão,
eu ouvi a tua oração. Salomão, agora estarão fixos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Irmãos, Deus ouve a tua oração. Deus é poderoso para ouvir a tua oração, irmão. O salmista disse, eu amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha oração quando a Ele clamo. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus é poderoso para ouvir tua oração. Creia nisto, creia nesta verdade, creia na palavra de Deus, que Deus vai ouvir a tua oração, vai trazer resposta para você, vai trazer bênção, vai trazer saídas para a tua vida. Deus é poderoso para isso. Outra resposta, Zacarias, está em Lucas, não vou ler não, mas vou citar. Lucas, Zacarias estava lá fazendo a oferta, ofertando ali para Deus o incenso, orar na hora do incenso, no templo, e o povo estava orando lá fora. De repente veio um anjo de Deus, o anjo Gabriel. Falou, Zacarias, levou aquele susto. Falou assim para ele, olha, não temas, a tua oração foi ouvida. A tua mulher, Isabel, te dará à luz a um filho e você vai chamar o nome dele de João, João Batista. Irmãos, isso se cumpriu. Mesmo naquele momento, Zacarias falou, como vai ser isso? Porque eu já sou velho, minha esposa é velha, não tem jeito. O anjo falou assim para ele, eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus, eu sou secretário de Deus. Lá do trono de Deus, Ele me enviou aqui, olha, eu vim trazer essa nova para você. Porque você não está crendo, você vai ficar mudo. E a Bíblia diz que ele ficou mudo. A voz dele só soltou quando o João nasceu, que ele pegou uma tabuinha lá e escreveu assim, ó, o seu nome será João, porque queriam colocar Zacarias filho, Zacarias Júnior, não sei o quê. Não, seu nome será João. Irmãos, e é assim, irmãos, a resposta de Deus veio e cumpriu na vida deles, e eles foram abençoados, irmãos. E Deus é poderoso também para trazer resposta para a tua vida. Tá? Deus é poderoso, Ele ouve a nossa oração do trono da graça. Outro exemplo, Cornélio. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Cornélio estava orando, 3 horas da tarde. De repente um anjo chegou para ele. E ele assustou. Quem que não se assusta com um anjo, irmãos? Eu tenho cada história de anjo aí que nem vou contar. Mas dá para assustar. Irmãos, é verdade. Ó, quando ele viu o anjo, falou, o que é, Senhor? O anjo falou assim, olha, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido, olha, subido diante do trono de Deus. Aleluia! E ele ouviu, agora você faz, depois os irmãos lê lá, tá? Em Atos capítulo 10, você vai entender tudo. Meus amados irmãos, mas o que eu quero resumir aqui com vocês é que Jesus, nele você pode confiar. Amém? Nele você pode crer. Nele você pode buscar a Ele. Em Jesus você vai encontrar respostas. Tá? E saiba de uma coisa, Ele está ouvindo as nossas orações. Você pode glorificar o Senhor? Curve a sua cabeça. Vou fazer uma oração. Enquanto isso, o Milton vai subir aqui, né? Vamos fazer uma oração. Pedir ao Deus eterno, ao Deus soberano, ao Deus criador dos céus e da terra, ao nosso Jesus que está à destra de Deus. Ele falou assim, olha, eu venci e me assentei, né, à destra do trono de Deus. Aleluia. E aquele que vencer também se assentará comigo, assim como eu venci. Esta é a nossa confiança nele, irmãos. Aleluia. Esta é a nossa esperança de um dia vê-lo como ele é. Vamos orar para Deus fortalecer a tua fé.
Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nos colocamos, Senhor, perante o Senhor do céu e da terra. O Senhor que está sentado no seu trono, Senhor. E a Tua palavra diz para nós que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, porque nós vamos obter misericórdia, nós vamos obter graça, nós vamos ser abençoados, Senhor. Ó Deus, o Senhor ouve a nossa oração, Senhor, da Tua santa habitação. Senhor, está aqui o Teu povo, está aqui a Tua igreja, Senhor, que muitos estão em casa assistindo, cultuando a Ti, Senhor. Meu Deus, abençoa e alcança os corações, Senhor. Fortalece a fé do Teu povo, Senhor. Tira, ó Deus amado, toda a incredulidade nossa, Pai, e que nós possamos estar cada dia aos Teus pés, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Deus que abençoe a todos, irmãos. A nossa agenda da nossa semana, pode sentar um pouquinho, agora nós vamos para o último louvor. A agenda da semana começa na quarta-feira, como hoje, né? Aqui, não é ali? Quarta-feira, o nosso culto de quarta-feira da Vitória. Toda quarta-feira às 20 horas, nós temos esse momento de oração como Igreja do Senhor. Na sexta-feira, mães, joelhos e filhos de pé às 15 horas, é um culto da tarde. Ao sábado, 2 horários, o som, adolescente às 17 horas. Em seguida, às 19 horas, já é o Ministério Central Live, o Ministério de Jovens da nossa igreja. Às 19 horas, você pode estar tanto online como aqui. E no domingo, 2 horários, às 10h30 da manhã e também às 18h30. Você pode assistir online e também aqui presencial, depois eu vou falar do presencial. Homens de Honra, segunda, terça, quinta e sexta, que são lives diretamente no Facebook dos Homens de Honra e também no Instagram. Você precisa fazer sua inscrição dos nossos cultos na página da igreja, no site ou nas redes sociais. Você vai encontrar um link onde você vai se inscrever para os cultos presenciais. É importante você ir lá no site da nossa igreja ou nas redes sociais para que você se inscreva para o culto, devido aos assentos aí são limitados, não podemos colocar todas as pessoas nos assentos da igreja. Então se inscreva lá para os nossos cultos, seja os outros cultos durante a semana e principalmente domingo de manhã e domingo à noite. Amém?